Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa conversa, vivência e prática da terapia da consciência. Como acessar o que diz a nossa hiperconsciência? Se a nossa hiperconsciência está em outra dimensão diferente dessa terceira que nós vivemos. Se ela guarda toda a nossa memória da nossa eternidade, da nossa existência toda, se ela está em outra dimensão, ela tem o acesso a outros seres que estão vivendo em outras dimensões paralelas à nossa. Muita coisa. Quero que vocês pensem nisso. Não estamos sozinhos aqui. Muita coisa está acontecendo além do que nós conseguimos perceber com os nossos 5 sentidos. Está além. É uma coisa a mais do que esses 5 sentidos. Mas nós vamos usar os nossos sentidos para identificar o que está acontecendo além da nossa visão, além da nossa audição, além das nossas sensações, além dos nossos sentimentos. E como fazer isso? Perguntando. Eu posso considerar que está aqui a minha hiperconsciência ligada a mim. E eu posso acessar essa hiperconsciência com o meu cérebro, com a minha consciência expandida. O que é? É um pouquinho de descoincidência, como a gente fala na hipnose. Se eu saio um pouquinho, expando, saio dessa caixinha aqui, que é esse corpo físico, essa mente, esse cérebro, e expando um pouquinho, e isso pode ser feito de uma forma normal, sem qualquer droga, sem qualquer feitiço, sem nada, apenas com treino. E o treino como é que se faz? Fazendo perguntas, usando verbos que eles chamam todos os sentidos para ação. Então, se eu estivesse percebendo alguma coisa aqui, o que eu estaria percebendo? Se eu pudesse observar algum movimento aqui de seres, que movimento seria esse? Se eu pudesse visualizar alguma energia nesse ambiente, o que eu veria? Então, fazendo uso desses questionamentos, usando essa forma de perguntar, eu vou ativando todos os meus sentidos para que eles funcionem ao mesmo tempo. E eles vão o quê? Vão sendo ampliados. E eles sendo ampliados, eu me aproximo da realidade dimensional que está a minha hiperconsciência. Ela também faz um movimento de aproximação a mim. Então, isso daí vai fazendo com que eu vou me conectando com ela. E a pergunta é essa mesmo: se eu pudesse ver alguma coisa, o que eu estaria vendo? Se eu pudesse sentir alguma coisa, o que eu sentiria? E aguarde a resposta. A resposta pode não ser imediata. E para treinar essa resposta, até que ela seja de uma forma mais imediata, eu posso usar a estratégia que a gente usa na hipnose, que a gente usa na neurolinguística, que a gente usa na radiestesia. Você faz uma pergunta bem objetiva, o importante é fazer perguntas objetivas. E você pergunta sim ou não. Se eu pudesse estar vendo alguma coisa, o que eu veria? Eu tenho a sensação de
de ver como se eu estivesse vendo, eu imagino que eu estou vendo uma paisagem rural. Tem montanhas, tem um campo, tem animais, parece uma fazenda. Esse lugar é conhecido para você? Sim ou não? Não. Esse lugar é dessa época, hoje, aqui, agora? Sim ou não? Não. É de uma época distante? Sim ou não? Sim. Esse lugar, você já viveu nesse lugar em alguma época da sua existência? Sim. Então, assim, você vai fazendo perguntas como se você fosse conversando com você mesmo, fazendo perguntas para a sua hiperconsciência. E você vai desvendando com essas perguntas e usando, quando você emperra um pouquinho, você usa o sim ou não. Parece Não dê nunca duas opções, dê uma só e pergunte sim ou não. É uma criança? Sim ou não? Não. É um adolescente? Sim ou não? Sim. Mais ou menos quantos anos? 12 anos? Sim ou não? Não. 14 anos? Mais velho? Sim. 16 anos? Sim. É como se fosse uma pessoa de uns 15, 16 anos. E quem poderia ser essa pessoa? Que impressão você tem? Você imagina o quê? Então, sempre você traz a impressão da pessoa. Que impressão? Porque você aguça seus sentidos, todos de percepção. Então, você percebe a situação, você é como se fosse vendo com todos os seus sentidos, fosse sentindo aquela situação, fosse relembrando, trazendo aquela vivência que você teve para a sua memória. Você tem memória o quê? Sinestésica, você tem memória visual, auditiva. Então você pode perceber a situação por esse conjunto todo seu, porque tudo que você vê, que você escuta, que você sente, isso fica impregnado, isso fica marcado. E você pode usar os seus sentidos como um elo de conexão para acessar os dados dessa central que nós temos, essa central que é da minha hiperconsciência, que está ligada a mim. Eu sou uma fração dessa hiperconsciência. Eu posso pegar um registro de tudo que aconteceu comigo, eu tenho essas impressões. E a pergunta, o importante é você fazer a pergunta certa, o que você percebe, que impressão você tem. Se fosse uma criança, que idade teria? 6 anos? Você dá uma opção e usa o sim ou não. O seu cérebro trabalha desse jeito e fica mais fácil para você acessar, para fazer com que ele se expanda e ele vá, como se fosse possível, eu me achegando mais a essa hiperconsciência, até que eu comece a pensar com essa hiperconsciência. Vocês já estudaram línguas? Quando o professor fala, pense em inglês, pense em francês. É como se você fosse abrindo espaço, entrando num outro universo e o seu cérebro vai se ajustando àquela nova língua e você começa a pensar e a falar, pensando naquela língua que você elegeu, que você está aprendendo. E o português que você fala, ele vai ficando de lado e você vai se
apropriando desse novo universo. Também é assim com as memórias. Tudo que eu já vivi eu trago aqui. E eu posso acessar esses conhecimentos todos. Bacana isso, né? Vamos começar a treinar? Treine bastante essa expansão de consciência. Paz e luz.